Então, agora a gente está no capítulo 14, os preceitos e as instruções, que vai falar um pouquinho também da questão das chamadas 5 sendas, né, que é a senda da acumulação, a senda da aplicação ou da preparação, aí tem a senda da visão, a senda da meditação e a senda, por fim, que é a última, é a senda da consumação, ou a senda do não aprender. Então a gente tem essas 5 sendas que compõem o Mahayana. É uma outra forma de, digamos assim, delimitar o caminho, né? De sistematizar como funciona esse caminho, como funcionam esses graus. Não é que a pessoa tem que ficar decorando e tem que saber, agora eu estou na senda tal, né? Mas o que a gente pode pensar aqui é como que essa senda gradual se dá e como em algumas dessas sendas vão estar contidos ou vão ser relacionadas com alguns dos estágios iniciáticos da senda Mahayana, que são chamados bhumis ou solos. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão dos bhumis ou dos solos no Mahayana. Então o Bodhisattva, ele se dedica à ação guiado pela convicção. Ao aumentar a sua convicção, ele se torna pleno de qualidades virtuosas, tal como o oceano repleto d'água. Essa aqui é a senda da acumulação. Isso aqui é o início. Então, aquela pessoa que aspira à senda do Bodhisattva, né, e aqui Bodhisattva está sendo usado no sentido bem amplo, como se usava nesses textos Mahayana antigos, que qualquer um que tomou refúgio das 3 joias, que tomou o voto de Bodhisattva, a aspiração de gerar Bodhicitta, já é chamado de Bodhisattva. Aqui não está falando daqueles seres mais elevados que já alcançaram o estado de libertação do samsara, etc. Né, esses Arya Bodhisattvas ou Mahasattvas. Aqui é qualquer um que se comprometeu com o Mahayana, que está buscando viver o Mahayana, se aproximar da senda. Então, essa pessoa, ela vai se dedicar à ação, mas ela tem que ter convicção. De novo, e depois quando a gente for para o Siksa Samuchaya do Shantideva, lá no século VIII, o Shantideva também inicia o seu texto falando da importância da fé, da convicção, o Shraddha, em sânscrito, fé, convicção, certeza. Se a pessoa não tiver uma convicção forte, ela não vai conseguir se dedicar. A gente já viu isso bastante, né? Porque os obstáculos são muitos. Não só os nossos obstáculos internos, os nossos kleshas, mas também os obstáculos externos. As condições podem nem sempre estar muito favoráveis para nós. A gente pode estar em fases difíceis, né? Quem gosta de astrologia e etc. Às vezes você vê lá que você vai ter um momento difícil da sua vida. Você vai ter um momento que talvez você não tenha tanta energia. Você vai ter um momento em que haverá uma tendência das pessoas talvez não estarem tão receptivas assim para você. Você pode começar a ter problemas com pessoas. E às vezes não é nem porque você está provocando diretamente aquilo. É claro que tudo é karma, né? Então, naquele momento, aquele karma vai se ativar. E aí você começará a ter problemas, talvez pessoas desconfiem de você, falem mal de você, etc. Então você tem que seguir, né? Tem que ter essa convicção de seguir em frente, de não desistir. Isso é muito difícil, né? Porque o mundo ele é muito conducente para que a gente desista da nossa prática espiritual. O mundo ele é muito conducente, convincente de que não vale a pena ficar se preocupando com isso. Eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha vida. Então eu deixo isso para depois, né? Já que não está adiantando tanto agora, então eu deixo isso para depois. E assim as pessoas vão desistindo, né? Eu estou cansado, etc. E assim as pessoas vão protelando, protelando, e a convicção vai perdendo força. Então por isso que os textos eles sempre vão dar muita ênfase para essa questão da convicção, que sem a convicção a gente não consegue, né? Se a gente duvida de nós mesmos, se nós duvidamos de nós mesmos, até pouco importa se as outras pessoas confiam ou não em nós, se as outras pessoas estão lançando dúvidas sobre nós ou não. Mas se a gente não tem essa autoconfiança e se a gente não confia no ensinamento, já era. A gente não vai conseguir fazer muita coisa. Então, o Bodhisattva, ele deve se dedicar à ação guiado pela convicção. Senão, ele desiste. Vai faltar tenacidade aqui. E ao aumentar a sua convicção, conforme ele vai
cultivando essa convicção. E como se cultiva essa convicção? Pela prática, não tem mistério, né? É realmente pela disciplina, é realmente tendo uma leitura consistente, é tendo uma rotina consistente, é cumprindo com aqueles compromissos com os quais nós nos dispomos mesmo. Então, se a gente se comprometeu a meditar todo dia, é realmente meditar todo dia. Se a gente se comprometeu a dar alguma hora do dia para leitura, né? E é bom que essa leitura venha mais ou menos na mesma hora da meditação também, né? Venha antes da prática meditativa, fazer isso, continuar a fazer isso, né? Independentemente das circunstâncias de vida, independentemente dos outros. Então, é ter esse tipo de convicção, é alimentá-la. E conforme ela vai se intensificando, conforme a mente vai se convencendo de que vale a pena seguir nesse caminho, de que não tem por que ceder à letargia, ceder à vontade de largar tudo, ceder à depressão, etc., tristeza e daí por diante, né? Tudo que pode vir à tona quando a gente está num caminho espiritual, quando a gente está muito contemplativo, quando a gente está se questionando muito sobre as coisas, sobre a existência, sobre a vida, sobre as pessoas e daí por diante, né? Tudo isso pode vir à tona. Então, se a gente alimenta a nossa convicção como um antídoto para que essas coisas não venham à tona, ou se vierem, para que não nos controlem a ponto da gente começar a esmorecer e desistir, então a pessoa ela vai se tornar plena de qualidades virtuosas, porque a pessoa ela vai continuar desenvolvendo essas qualidades, ela vai continuar a buscar a senda das paramitas. Lembra que Mahayana tem um sinônimo, e esse sinônimo tem dois sinônimos, na verdade, né? Um sinônimo pode ser Parabhitayana e o outro sinônimo pode ser Bodhisattvayana. Bodhisattvayana, o veículo do Bodhisattva, Mahayana, o grande veículo, ou Paramitayana, o veículo das paramitas, o veículo em que a pessoa se engaja tomando o voto do Bodhisattva, tomando o voto de Bodhicitta, ela se engaja em se aperfeiçoar. Paramita é perfeição. Então, se tornar um perfeito é se tornar pleno de virtude, é se tornar alguém capaz de praticar a virtude a todo momento, de ter uma conduta virtuosa. Né? As três portas das ações, de corpo, de fala e de mente, estão imbuídas de virtude nesse caso. E assim a pessoa se torna, então, tal como um oceano de virtude. E para isso, ela tem que acumular mérito, ela tem que se dedicar à prática, ela tem que estudar e ela tem que acumular sabedoria também. Porque o melhor antídoto para não deixar que problemas pessoais, picuinhas pessoais, etc., seja problemas de família, problemas com grupos, problemas com instituições, que seja crises no trabalho, no casamento, etc., para não deixar que tudo isso afete a prática espiritual, é lembrar que o eu é vazio de existência inerente. É lembrar que tudo isso aqui é vazio. É diminuir a concretude de tudo. É lembrar que tudo isso aqui é karma, é causas e condições, e que isso que a gente projeta sobre nós e sobre as outras pessoas não é tão concreto assim. A gente viu um pouco sobre a questão das três naturezas, né? Tudo isso é parikalpita. Mediante a nossa natureza interrelacional para Tantra, a gente projeta coisas sobre nós e sobre os outros, né? Essa natureza imaginada, ela não tem essa concretude aparente. Então, se a gente consegue reduzir um pouco essa sensação de concretude das coisas, de que as coisas são como elas são, porque elas não são como elas são, nem as coisas, nem as pessoas, nem nada é como aparenta, a gente consegue atingir um nível de harmonia maior. A gente consegue fluir melhor com a vida. E claro que quando a gente estiver no samsara, vai ter sofrimento, as coisas vão nos afetar, né? E devem nos afetar, até faz parte do nosso aprendizado, até para que a gente queira se libertar do samsara, mas ao mesmo tempo a gente começa a ter uma diligência maior, começa a ter uma estabilidade maior, começa a ter uma harmonia maior, se a gente buscar esse cultivo da sabedoria, começa a ter uma generosidade maior, começa a ter uma reta energia maior, né, uma energia mais focada, começa a ter uma sabedoria maior,
porque a sabedoria é basicamente essa compreensão da natureza última das coisas, que é o vazio, que é a interdependência. E aí todas as paramitas vão se aperfeiçoando por meio desse cultivo da sabedoria, que também deve ser cultivado na dependência das outras paramitas. Então, essa acumulação de método e sabedoria, guiados por uma convicção de alguém que tomou o voto do Bodhisattva, de alguém que tomou para si, e não precisa ser um voto formal, pode ser um compromisso interno, um compromisso, né, de mente sutil, que tomou para si esse compromisso. Essa pessoa, ela está na senda da acumulação. Essa pessoa, ela está buscando acumular as virtudes, buscando acumular o mérito, buscando acumular a sabedoria. Esse é o início, é a senda da acumulação, é a primeira senda dessa sistematização das 5 sendas que a gente verá aqui hoje. Então, dotado dessas coleções de mérito e sabedoria, o filho ou filha de Buda, o Bodhisattva, ou se vocês preferirem, um aspirante a Bodhisattva, primordialmente puro, com bom discernimento e boa vontade, se aplica à prática meditativa. Então, tendo feito essas duas coleções, né, continuado, quando a gente pensa nessa senda da acumulação, não é que a pessoa acumulou e depois não precisa acumular, mas é no sentido de que aqui ela vai começar a levar seriamente essa ideia de acumular método e sabedoria. Ela vai realmente começar a se dedicar a isso, guiada pela fé, guiada pela convicção. Então, dotado dessas duas coleções de mérito, agora ela se engajou nisso. Esse filho, o filho de Buda, ele vai se aplicar à prática meditativa, porque se eu quiser realmente acumular da forma mais adequada possível, eu preciso meditar. Eu preciso praticar shamatha e vipassana. Eu preciso acalmar a minha mente. Eu preciso gerar em mim a reta visão, a sabedoria intuitiva. A espada de Manjushri, ela tem que ser erguida para que os elos do samsara sejam cortados, sejam queimados. Então, esse filho aqui ele é dito como primordialmente puro, com bom discernimento e boa vontade, porque a semente da pureza está lá, né? A natureza Buda está lá presente. E essa natureza Buda, o Atman, presente em tudo, é primordialmente puro. Então, esse potencial está lá. Com bom discernimento, porque aqui a pessoa está trabalhando com o discernimento dela, né? Buscando essa acumulação, se ela está se dedicando ao caminho, significa que ela está cultivando o discernimento. Lembrando que prajna pode ser também traduzido como discernimento, tem a palavra viveka também, que a gente também vê em textos budistas, não só na Vedanta. E boa vontade, né? Ter essa boa vontade, essa disposição compassiva para com os outros. Então aqui a sabedoria e a compaixão juntos. Assim, a pessoa se aplica, né? Ela tem essa reta motivação de auxiliar os outros seres, a reta motivação do Mahayana, e assim, ela se aplica à prática meditativa, que é essa segunda senda, a senda da aplicação ou preparação. Na primeira senda, ela está estudando, está começando a tentar desenvolver nela própria as virtudes, as paramitas, está começando a se convencer da importância dessas virtudes, né? Está acumulando método de sabedoria, tentando ter uma conduta adequada, está renunciando a algumas coisas, né? Aqueles 5 preceitos budistas, né? Não matar, não roubar, não mentir ou não incorrer em falas destrutivas de algum tipo, não incorrer em má conduta sexual, isso quer dizer não usar a sexualidade de forma destrutiva, abusiva, e não intoxicar a mente, né? Não usar nenhum tipo de substância que intoxique a mente. E é claro, a gente pode pensar também em não deixar que as nossas próprias emoções nos intoxiquem e a gente fique cego para a intuição, fique cego para a razão. Isso tudo ainda está nessa senda da acumulação, né? O voto do Bodhisattva, buscar a renúncia, aquilo, aspirar à renúncia, isso é a senda da acumulação. Na senda da aplicação ou preparação, então a pessoa vai começar a se dedicar mais à prática meditativa também, né? Vai tentar ter um compromisso mais sério
com a prática meditativa. Então, o Bodhisattva, ele obtém as instruções dos Budas em Samadhi, alcançando serenidade e sabedoria. Aqui no sentido, não é que ele vai estar em Samadhi, eu sentei para meditar e vai aparecer um Buda para mim e falar comigo. Não é nesse sentido, né? O budismo não trabalha com mediunidade de nenhum tipo, mas é no sentido de que em Shamatha e em Vipassana, a mente ela vai alcançar uma harmonia e uma serenidade e uma união com o objeto virtuoso de meditação. E aquele ensinamento, que é um ensinamento do Dharma, sobre o qual eu estou meditando, aquele ensinamento vai se tornar claro para mim. Então é nesse sentido, a gente tem que pensar que tudo que é idôneo no Dharma é uma instrução do Buda, mesmo que não tenha vindo diretamente, e mesmo que nem tenha vindo exatamente do Buda mais recente do Siddhartha, né? Podem ser ensinamentos que vieram de Budas pregressos, mas que ele repaginou numa outra linguagem. O Buda não inventou nada novo, ninguém inventa nada novo nesse caminho. Mas faz parte dessa linhagem, essa linhagem que remonta ao Buda Shakyamuni. Então, em Samadhi, a pessoa obtém essas instruções no sentido de que a mente fica mais lúcida. E a mente, então, ela alcança uma compreensão mais profunda desses ensinamentos, ao mesmo tempo em que ela alcança serenidade e sabedoria. Ao mesmo tempo em que a chamata, a mente está serenada, ela está tranquila, estabilizada no objeto de meditação, e a reta visão pode acender. A reta visão pode entrar em ação, que é a meditação analítica, que é vipassiana, que é intuitiva, mas que também, no determinado nível, também envolve o pensamento, também envolve a reflexão, alinhados com a intuição. Então, o Bodhisattva deve, faltou o restante da palavra aqui, o Bodhisattva deve se focar no ensinamento acerca dos sutras, que revela o ensinamento acerca da não dualidade. Ficou meio mal traduzido essa parte. Ele deve se focar nos ensinamentos dos sutras que tratam da não dualidade, que tratam do não dual, que tratam da realidade última. É isso que o Bodhisattva deve buscar. Os Sutras Mahayana, em alguma medida, grande parte deles vai falar disso. Alguns vão falar de forma mais explícita. Né? Alguns vão tratar não tanto dessa não dualidade absoluta, mas vão falar mais no sentido de vazio, de shunya, como os Prajna Paramita Sutras. Mas os sutras sobre a natureza Buda, os Tathagata Garbha Sutras, vão falar explicitamente sobre o Atman, sobre o Tathagata Garbha, sobre o Dharmakaya, no sentido de uma realidade última não dual, né, de um absoluto não dual, que contém tudo. Nós não conseguimos conter esse absoluto em nós, mas nós estamos contidos nele. Porque isso está além de qualquer conceito, a ideia de dualidade, está além, na verdade, de qualquer conceito, ponto. Ele deve progressivamente examinar os detalhes do texto e analisar o ensinamento de forma cuidadosa, com boa reflexão. Então, o Bodhisattva, ele deve estudar os sutras Mahayana, porque os sutras Mahayana são a literatura original do budismo Mahayana. É muito estranho a gente querer estudar o budismo Mahayana e ignorar os sutras. Infelizmente, isso acontece muito. Nos meios do budismo tibetano, às vezes tem pessoas que praticam, recebem transmissões tântricas, etc. Estão há anos frequentando centros, mas elas nunca leram um sutra, nunca leram a linha de um sutra que fosse. Se você perguntar para elas sobre alguns sutras, talvez elas até consigam nomear um ou outro, mas possivelmente nunca receberam um ensinamento de um ou de outro sutra, ou nunca leram algum texto que tratasse mais diretamente dos sutras. Então, temos que buscar os sutras e aproveitar que há uma quantidade razoável de sutras disponíveis. E ele deve examinar os detalhes do texto. Isso vale para os sutras, mas também para os tratados que versam sobre os sutras, como é o caso desse texto aqui. A gente tem que lembrar que o cânone budista ele é dividido de duas formas. Nós temos o chamado Kanjur, que isso agora eu estou indo para o Tibete, né? A forma como os tibetanos sistematizaram, principalmente a partir de Budon, Rinchen, lá no século XIV, mais ou menos, e depois Tsongkhapa,
vai seguir essa mesma sistematização também. Nós temos o Kanjur, que fala das chamadas palavras do Buda, não literalmente, mas no sentido de discursos atribuídos ao Buda, que são os sutras. Os sutras e também os textos Vinaya também estão contidos no chamado Kanjur. E os Tantras também estão chamados. Os textos Vinaya são aqueles da disciplina monástica, né? E aqueles ensinamentos bem mais públicos dados para os estaviras, os primeiros monges que vão versar sobre a disciplina monástica. E a terceira classe de textos são os tratados tântricos, que embora tenham começado a aparecer publicamente só no século VIII, eles também são considerados palavras do Buda, entre aspas, no sentido de que eles também vêm dessa linhagem de seres elevados, e que seriam ensinamentos que foram dados a esses seres em algum momento pelo Buda. Possivelmente, quando, né, muitos desses seres eram alunos do Buda, e depois eles transmitiram da mesma forma como receberam do Buda esses ensinamentos para os seus discípulos. Então, os Tantras também estão incluídos nessa classe que é chamado de Buddha Vachana, ou as palavras do Buda, que é o Kanjur. E a outra parte do cânone é o chamado Tanjur, agora com T, né? O primeiro é com K, agora é com T. E no Tanjur vão estar incluídos os tratados que comentam os sutras, que comentam os tantras, que comentam textos Vinaya. Então, os chamados textos Abhidharma, eles já estão no Tanjur, né? Os textos que tratam da fenomenologia, de como a mente entende os fenômenos, que são textos que já são escritos posteriores, não são escritos atribuídos ao Buda, digamos assim, não são diálogos do Buda com seus discípulos, como a gente vê nos sutras. Então, esses textos são chamados de Tanjur e outros tratados, né? Qualquer outro tratado, o Lambrin Chenmo, esse texto aqui, o Mahayana Sutra Lamkara, nessa sistematização, eles fazem parte do chamado Tanjur. Então, o cânone budista, ele é dividido dessas duas formas. E cabe a nós, então, buscarmos textos que fazem parte tanto do Kanjur como do Tanjur no nosso estudo. Se nós nos sentimos tocados por esses ensinamentos, por esse caminho. E o Bodhisattva, então, ele deve progressivamente examinar os detalhes do texto. Deve ser um estudo cuidadoso, um estudo em que vai haver análise, vai haver reflexão, analisar um ensinamento de forma cuidadosa, com boa reflexão. Após compreender o seu significado, ele deve concentrar a sua memória no ensinamento. Aqui não no sentido de decorar, mas no sentido de ter clareza, de ter atenção em relação àquilo, e aquilo que ele aprendeu daquele texto ficar realmente na mente. Não entrar por um ouvido e sair por outro ouvido, mas que aquilo fique, que ele reflita sobre aquilo por algumas horas, que ele não deixe aquilo ir embora da sua mente, que ele medite sobre aquele ensinamento também. Então ele deve gerar uma poderosa vontade para colocar em prática o ensinamento, porque praticamente todos os sutras vão ter algum ensinamento para ser colocado em prática. Todos os sutras ou vão falar de uma questão de virtude, ou vão falar da natureza Buda, que seja, mas são questões que nós temos que tentar colocar em prática de alguma forma, né? Nos conectando com aquele assunto, tornando o Dharma presente na nossa vida, tentando viver de acordo com o Dharma, tendo uma prática meditativa consistente, contínua, e daí por diante. Ele deve instigar os sutras e cuidadosamente examiná-los com uma mente inquisitiva. Essa mente inquisitiva, a gente tem que tomar certo cuidado aqui, porque não é no sentido de que a pessoa chega no ônibus, né, e já quer sentar na janelinha, chega no ônibus lotado, tá todo mundo sentado e ela já quer sentar na janelinha, como se fala. Não é no sentido de que, de repente, ela quer questionar algo sobre o qual ela não conhece. Mas aqui é no sentido de que você, já tendo uma base, já tendo um estudo, você continua buscando entender melhor aquilo. Você continua buscando outras fontes, você vai buscar outros autores, outros comentários. E a tradição budista, como a gente tem visto aqui ao longo desses 2 últimos anos, estudando juntos, é uma tradição que vai valorizar vai valorizar bastante essa questão dos comentários, essa questão de
Um personagem comenta um ensinamento do outro, que comenta um ensinamento do outro, e daí por diante. Às vezes a gente vê o comentário do comentário do comentário nesses textos budistas. Mas é porque é uma forma de você ter mais clareza, de você conseguir entender melhor aquilo, de fixar na sua mente também. É uma tradição que preza muito o diálogo, fala muito em debate, mas o debate budista não é um debate egóico, para eu derrubar o meu oponente, para eu mostrar que eu sei mais, mas é no sentido de um diálogo. A gente pode talvez relacionar lá com a dialética platônica, de que por meio desse diálogo entre diferentes comentários, entre diferentes nuances daquele mesmo assunto, daquele mesmo texto, eu vou chegar aos meus próprios insights também. Eu vou chegar às minhas próprias compreensões. Então, a mente ela tem que ser inquisitiva, ela não pode ser preguiçosa no sentido de que, ah, não, isso aqui é fácil, isso aqui é óbvio. Tá falando de compaixão, isso aqui é óbvio, já entendi. Porque sempre que a gente buscar estudar e rever esses assuntos, sempre virá alguma coisa nova na nossa mente, se estivermos dispostos, se estivermos com a mente aberta o suficiente. E se estivermos, né, voltando a nossa mente para esses assuntos. O Bodhisattva, então, ele deve tentar experienciar os ensinamentos por meio de atitudes guiadas por uma mente ciente desses ensinamentos. Então, ao mesmo tempo que vai estudar, vai tentar ter uma mente inquisitiva, ativa, lúcida, ao entrar em contato com esses ensinamentos, o Bodhisattva também ele deve tentar incorporar esses ensinamentos na sua vida, como a gente já falou antes, de uma forma em que isso se torne quase até algo natural, né? Aquela coisa mais introjetada, que mesmo se você nem estiver pensando diretamente sobre aquele texto, aquele sutra, as suas atitudes, elas estão conectadas com aquilo. Isso vai depender da meditação. A gente vai meditando e meditando, e realmente alguns estados vão ficando mais fáceis para nós, e vão ficando mais naturais para nós. Às vezes, sem a gente nem notar no nosso dia a dia, sem notar muito bem, aquilo já está introjetado. A nossa mente ela já está ciente daquilo. Mesmo que a gente não esteja tendo que se forçar necessariamente a ter atenção sobre aquilo, a nossa mente já vai ficando mais ciente. Mas é claro que no início é necessário um esforço. Ele deve saber que o caminho da serenidade, shamatha, é a síntese das palavras do ensinamento. Então vejam que shamatha, aqui, buscar essa serenidade, não é simplesmente eu vou focar na minha respiração e vou deixar tudo isso aqui que eu estudei de lado. Não. Em shamatha, eu busco uma serenidade que vai permitir com que eu intuitivamente, por meio de vipassana, entenda o que é aquele ensinamento, sem precisar ficar com excesso de ruminação mental. Porque eu estou me focando naquilo, eu estou concentrando a minha energia mental naquele objeto por meio da prática de shamatha, para que ele fique mais claro para mim, para que a minha mente fique mais lúcida em relação a ele. E ele deve saber que o caminho da reta visão é a análise do significado dos ensinamentos. E aí, eu estou com aquele ensinamento na minha frente, concentrando a minha energia mental. Então, a minha mente agora, ela reflete sobre aquilo. Ela reflete sobre aquilo, ela reflete aquilo também. E a intuição começa a se ativar, a intuição começa a trabalhar. Começam a vir insights, começam a vir compreensões, começam a vir pensamentos guiados pela intuição. Ele deve saber que o caminho deve ter essa integração de shamatha e de vipassana. A gente tem visto bastante sobre essa questão de shamatha e vipassana ultimamente, né? No ano passado, vendo o volume 3 do Lambrin Chenmo, e agora, de novo, a gente viu um pouco também no Cara Tão Amigo, do Nagarjuna. Então, eu acho que eles estão tentando convencer a gente a tentar praticar shamatha e vipassana. Vamos tentar, então. Mas é muito nesse sentido, de buscar essa integração, porque lembra que o Mahayana ele tem que ter essa integração. Só shamatha, só serenidade, a pessoa ela parou num ponto que ela não vai conseguir ir muito além daquilo. Ela vai ficar parada naquele estado estático, que pode até ser bom, ser agradável, mas ela não gerou a compreensão profunda que é capaz de realmente transformar a mente, que é capaz de transformar estados que estão inconscientes
da minha mente que precisam ser transformados, e somente por essa compreensão que vai lá no âmago, que vai lá no fundo. Não é à toa que Manjushri tem uma espada, né? Porque a espada ela tem que perfurar, quando a gente vai perfurar alguma coisa com uma espada, ela tem que ir fundo, ela tem que ir fundo lá no nosso coração. Ele deve se prevenir, ele deve prevenir o torpor, letargia, e pacificar a excitação e agitação, como nós também já vimos isso antes, no Lambrin Chenmo. Quando a pessoa está buscando praticar shamatha e vipassana, ela tem que tomar cuidado, principalmente na prática de shamatha, né? Porque pode vir a tendência do torpor, da letargia. E aí lembra das dicas que o Tsongkhapa dá, que Kamala Shila também dá no Bhavanakrama, Shantideva também, no sentido de que se o torpor está te dominando, o cansaço, a letargia, o desânimo, você, por exemplo, visualizar uma luz branca, uma luz amarela, você visualizar algo relacionado ao Dharma que gere alegria em você, que gere entusiasmo em você, tentar gerar víria em você. E já se a excitação, a agitação aparecer, que é aquele estado em que a mente, de repente, ela está muito agitada, ela não consegue se focar direito, porque talvez esteja acontecendo mil coisas, né? E essa excitação, agitação, não necessariamente é uma euforia, não é nem porque a gente está se sentindo bem. Se a gente está com raiva, isso também é excitação, agitação, né? Ela pode se manifestar de diferentes formas, tanto como no estado mais raivoso, eu estou com tanta raiva que eu não consigo focar as minhas energias, ou então eu estou distraído com coisas boas, boas que eu digo, né, em termos mundanos, coisas legais. Tô rindo aqui de alguma piada que eu ouvi, tô lembrando de um filme bom que eu vi, tô pensando naquele filme que eu quero ver, naquela comida, né? Bate a fome, e eu começo a me empolgar, acho que eu vou fazer tal comida hoje, coisas desse tipo. Aí eu tenho que lembrar que o tempo é curto, né? O conselho que o Tsongkhapa dá é que o tempo é curto, é voltar a mente para a impermanência. Calma aí, peraí, eu tô me deixando me agitar demais com samsara. Vamos colocar as coisas em perspectiva aqui. Tudo bem, né? Muitas experiências do samsara são boas, nem todas são condenáveis, né? Mas eu tenho que saber priorizar o meu tempo, porque a vida humana é curta, o Senhor da Morte está sempre à espreita, e eu não sei quando eu terei a oportunidade de continuar praticando novamente. Eu tenho que gerar esse senso de disciplina na minha mente. Então, começar a pensar que, não, peraí, vamos nos acalmar. E a agitação e excitação muitas vezes pode estar ligada a estados de apego também, objetos de apego. Como eu falei, nessas coisas boas que nos atraem. Então, pensar na imperfeição desses objetos, pensar como que esse apego, na verdade, ele é mais um vício, porque eu sempre preciso de mais para satisfazer a minha sede por esse objeto, por essa experiência. E que agora eu estou no momento de meditação, de introspecção, não é um momento de eu ficar deixando a minha mente se envolver com esses vícios. Então, levar a mente para essas duas questões, né, seja da impermanência e da feiura dos objetos de apego, por exemplo, ou levá-la também para o alegrar-se com o caminho, o alegrar-se com o Dharma, no caso do torpor e da letargia. Né? Aplicar os antídotos, basicamente. Aplicar os antídotos contra o torpor ou contra a agitação mental. Então, quando o Bodhisattva tiver alcançado o equilíbrio nesse caminho, ele deve cultivar a equanimidade. O Shantideva fala muito isso no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Agora que eu consegui me equilibrar, eu vejo que eu e outros somos iguais. O eu, ele já não está mais sendo aquela prioridade máxima. Aplicando-se com perseverança e devoção. Aplicando-se com a perseverança, aí vem víria, né, com o entusiasmo, o esforço, e aplicando com a devoção, aplicando com aquela devoção para com os outros seres. Eu penso que Bhakti, no budismo, ela se mostra não tanto, talvez. Claro que a gente pode ver esse aspecto também em alguns textos, né? Mas não tanto naquele sentido que, por exemplo, a gente vê na poesia Sufi, do Rumi, que eu acho lindo, né? Que é pensar em Allah
como o amado ou o amante, e se voltar para esse um, como a gente vê na Bhakti Yoga também. E, mas é muito no sentido de você se doar para os outros seres. Bhakti no budismo eu vejo que se manifesta muito nesse sentido. Tem um aspecto da Guru Yoga também, né, mas é realmente você tirar o eu de cena. Tirar o eu de cena. Isso é algo que as pessoas que eles estudam Shunyata de uma forma muito fria, eles não entendem. Eles não entendem que esse processo de se esvaziar de eu, esse processo de buscar o vazio de existência inerente, de tirar o eu de cena, na verdade é um processo de doação. Você está se doando, se entregando à interdependência, está se entregando aos outros seres, está se entregando à teia da vida. E isso é Bhakti também. Né? Bodhicitta é Bhakti também, nesse sentido. Então, a equanimidade é um passo para isso, né? Que a gente vê essa equanimidade e depois faz a troca. Né? Trocar eu por outros. Aí é a entrega total. Então, ao se focar no objeto ou meta, não se deve permitir que a atenção se descontinue. Se afinal essa é a meta, se esse é o objetivo, é se esvaziar de eu, é alcançar a compreensão de Shunyata, alcançar a compreensão do vazio e alcançar o Bodhicitta, sabedoria e compaixão em união indissociável, esse abraço indissociável dos dois. Então, se a nossa atenção se descontinuar, a gente não vai conseguir fazer esse abraço dentro de nós. Nós não vamos conseguir nos gerar como esse êxtase e essa sabedoria em união. Então, a gente deve ser rápido em reconhecer a distração e controlá-la. A gente deve conseguir perceber. Né? A gente viu isso. Naquele mapa de chamata, chega um momento em que a mente, se a gente está se dedicando, a mente ela já percebe. Opa, tá começando, tá chegando aqui a perturbação. Você vai lá e já bloqueia. Já bloqueia. Mas isso requer prática. E aqui eu falo até, né, como pessoa normal, e acho que vocês também já devem ter experienciado isso meditando. Quando a gente está naqueles períodos que está conseguindo meditar bem, que a meditação está produtiva, a gente realmente percebe isso. A gente senta para meditar e tá vindo uma minhoquinha ali, na hora a gente já bloqueia, já desvia o foco, tira o foco daquilo, aplica um antídoto rápido, passou, e foca no principal, né? Não perde o objeto de vista. É claro que a gente nem sempre consegue se manter assim, porque nós ainda somos pequenos gafanhotos. Né? Mas se a gente gerar uma boa rotina e tiver uma boa disciplina, uma hora a gente chega lá. E uma hora a gente não vai nem ter mais que se preocupar em ficar aplicando antídoto nem nada, porque uma hora não vai ser mais necessário. Então, aquele que tem discernimento deve continuamente recolher a mente dos objetos externos, porque é um jeito de evitar que a mente fique distraída, inclusive na meditação. Né? Se a nossa mente está toda hora se jogando no mundo, não adianta eu querer meditar e achar que agora eu vou alcançar a chamata e vou me aperfeiçoar em Vipassana. Não. Então, se nós temos o discernimento, se a gente está cultivando a lucidez em nós, cabe a nós buscarmos recolher a mente dos objetos externos. Pensar que esses objetos externos que nós vemos, eles são muito mais uma projeção da mente. Não no sentido de que eles não existam, eles existem, mas né, agora numa linguagem bem da escola Yogacara, eles são meramente algo que a mente projeta sobre eles e estabelece uma relação com eles nesse estado perturbado em que a mente está. Nesse estado perturbado em que a mente está devido ao poder de avidya, devido ao poder desse senso de separatividade, né? Devido ao poder da ignorância. Então, se a gente começar a perceber isso, de que grande parte dos nossos problemas com as pessoas, das pessoas com a gente, dos nossos problemas com o mundo, dos nossos problemas com os objetos, eles são muito mais projeções da nossa mente devido aos kleshas, ao poder dos kleshas, do que algo inerente a essas coisas, que elas existem de fato fora de nós, a gente consegue, de novo, perceber que nada disso tem toda essa concretude aparente. E a gente consegue se desapegar, a gente consegue se esvaziar de tudo isso. E por isso que meditar sobre o vazio é muito importante. Aquele que tem discernimento, então, deve recolher a mente dos objetos internos e deve, então, domar a mente, né? Domar o elefante da mente, como a gente vê no mapa de Shamatha.
percebendo a virtude da concentração, percebendo que concentrar a nossa energia mental num objeto virtuoso é por si só também um ato de virtude. Vendo a falha da distração, ele deve cessar, ele deve cessar qualquer má vontade em relação à concentração. E da mesma forma, deve subjugar a avareza, a ansiedade e daí por diante. Então, deve subjugar as emoções destrutivas que podem aparecer no caminho. Né? Qualquer sentimento destrutivo, qualquer klecha que aparecer, uma vez que você sabe que isso é uma distração, que vai atrapalhar a sua prática, vai atrapalhar o seu caminho, que não vai te fazer bem, não vai fazer bem para os outros, então é incoerente com o voto de Bodhisattva, então, nesse sentido, você deve subjugar tudo isso, né? Como aquelas deidades iradas que estão sentadas sobre cadáveres, né? Como Vajrapani, por exemplo, e outras deidades iradas, cujas imagens elas sempre estão sentadas sobre cadáveres, que representam a vitória sobre os kleshas. E isso tem tudo a ver com Pratyahara, esse recolhimento, como a Irenice aqui colocou no chat. Deixa eu ler aqui. Pratyahara na Vedanta. Devemos ser como um pássaro que mergulha na água sem molhar as penas. Exatamente. Né? Fazer esse mergulho sem necessariamente nos molharmos, sem necessariamente nos corrompermos, entendermos qual que é essa verdadeira natureza das coisas. E nesse sentido também, Pratyahara está presente nos textos budistas, né? Pratyahara é uma das 6 yogas Kalachakra. Então, esse recolhimento dessa nossa mente muito voltada para o mundo externo. Recolher essa mente associada às experiências sensórias e se voltar para dentro. E aqui para dentro não é se voltar para o meu próprio eu. É um recolhimento exato, é um recolhimento dos sentidos. Como a Irenice aqui colocou. Não é... Porque às vezes as pessoas acham que tem uma má compreensão, né, quando se fala nisso. Agora eu vou me recolher para o interno, acho que eu vou focar só em mim. Eu sou mais eu, dane-se o mundo. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de conseguir ver que é a nossa mente que está em grande parte gerando a perturbação em nós. E que a gente tem que domar essa nossa mente para que nós tenhamos mais contentamento e sejamos mais úteis para o mundo também. Um mundo que precisa ser mudado, ser transformado, ser ajudado. O yogi deve então obter uma concentração contínua em sua mente. Primeiro por meio do esforço consciente e após a prática contínua e repetida, sem esforço. Porque o caminho é isso, né? Primeiro é o esforço. Primeiro a gente vai ter que se esforçar até se acostumar. E aí chega uma hora que a mente ela vai estar nesse estado naturalmente. No caso de um yogi avançado, eu imagino eu, né, um Arya Bodhisattva, um Mahasattva, um Mahatma, eles estão nesse estado sem esforço. Eles não precisam se esforçar para ter contínua lembrança, para ter vigilância mental. Eles não perdem o foco do Dharma, porque eles já não estão mais aprisionados no samsara. Então, essa é a questão, é a gente conseguir chegar nesse mesmo nível de autonomia. E a gente chega treinando, como qualquer coisa na vida. Né? Se alguém fala uma outra língua, por exemplo, uma segunda língua, se alguém fala inglês, se a pessoa consegue falar fluentemente sem esforço, é porque houve anos de esforço antes para que ela aprendesse essa língua. É a mesma coisa aqui para qualquer coisa que a gente tem que aprender na vida. Assim, após ter adquirido uma postura mental e física adequada, por meio do cultivo de dhyana, a plena atenção, né, é o mental e o físico plenamente alinhados. O corpo não está mais atrapalhando a mente não está perturbando o corpo, porque os kleshas não estão pululando na mente a toda hora. Então, corpo e mente alinhados, harmonizados, pode-se dizer que o yogi alcançou uma atitude de plena atenção. Eu estou consciente da minha respiração adequada, né, de como prana está fluindo ao longo do meu corpo, porque os meus estados mentais estão adequados também. E no budismo, os textos budistas jamais vão indicar que as pessoas saiam praticando pranayamas, aqueles exercícios respiratórios da Hatha Yoga, assim de forma banalizada. Na verdade,
primeiro a gente tem que corrigir os nossos estados mentais. Corrigindo os nossos estados mentais, aí sim a gente pode talvez ter respirações mais profundas, pode ter um trabalho mais em relação a essas questões, né? Como a gente vai ver, que eu tinha citado os 6 yogas Kalachakra, o Pranayama, faz parte disso. Mas primeiramente o foco tem que ser aqui. Ou aqui, né? A mente sutil está no coração. Mas então o foco tem que ser em corrigir os nossos estados mentais. E a meditação muito nesse sentido. Mas é claro, mesmo uma meditação normal, a gente já vai trabalhar com a nossa respiração, no sentido de que a gente vai pelo menos tentar respirar de uma forma suave, tranquila, né? Não vai ficar respirando de forma apressada, ofegante. Então, por meio de um desenvolvimento prolongado, de um esforço prolongado, ele deve alcançar uma estabilização fundamental ao se purificar. Mediante essa estabilização, ele alcança os conhecimentos supramundanos, que são os 5 aqui que a gente vai ver, né? E que não precisa necessariamente levar isso tanto pro literal, né? Mas, por exemplo, ele vai dar o exemplo, né? Em contemplação, por meio do cultivo dos conhecimentos supramundanos, ele viaja por diferentes universos, de modo a ouvir e se devotar a imensuráveis Budas, né? No sentido de que essa mente agora ela ganha esse poder de realmente se transportar para outros planos com facilidade, de se transportar até para outros sistemas de mundo, né? Não sei se isso é tão literal assim ou não, a gente vê em outras literaturas, né, quando se fala lá que Tsongkhapa alcançou o estágio de espírito planetário, que as pessoas às vezes não compreendem direito, mas é nesse sentido aqui, né, até descrito na Carta do Mahatma. Alguém consegue empreender esses tipos de viagens por meio de samadhi, por meio da contemplação profunda, por meio de um estado de concentração da energia mental que faz com que a gente consiga direcionar a nossa mente basicamente para onde a gente quiser. Então, esses 5 conhecimentos supramundanos que são mencionados aqui no texto incluem os poderes sobrenaturais. Isso vai incluir, por exemplo, o Nirmanakaya faz parte disso, a capacidade de Nirmana, que é de emanar coisas, de emanar formas. Inclusive o corpo de luz, né, que é o Nirmanakaya de um Bodhisattva, ou emanar outras formas, para que os seres as vejam, se apresentarem em diferentes formas. Isso faz parte desses chamados poderes sobrenaturais, esses Riddhi. O ouvido divino, a clareaudiência aqui, aquele ouvido que consegue ouvir para além só do que é dito, para além só do que outras pessoas ou animais estejam, né, falando ou emitindo sons, do que esses sons físicos. A mente penetrante, aquela mente que consegue se comunicar com outras mentes, aquela mente que consegue perceber o que outras mentes estão pensando. A lembrança das moradas passadas, a lembrança das vidas passadas. O olho divino, aquela pessoa que consegue ver para onde o karma dos outros a leva, né? Ela vê para onde aquele ser está se dirigindo. Esse ser tem tal e tal karma, né? Tem feito tais e tais ações. Então, ele está se dirigindo para sofrer tais e tais consequências, ou ele está se dirigindo para tal tipo de renascimento. Então, esses 5 conhecimentos supramundanos que viriam como resultado dessa mente que já alcançou essa lucidez suprema. Aqui ele deu, é quase como um salto que ele deu, né? Porque isso aqui não é algo que a pessoa vai obter nessa senda aqui da meditação. Não é nessa senda que ela vai obter, que não é nem a da meditação, na verdade a gente aqui está na senda da aplicação. Não é na senda da aplicação que ela vai obter esses poderes. Aqui ele só está dando um salto para mostrar que mais adiante no caminho, né, um bodhisattva elevado, ele é capaz de ter esse tipo de habilidade. Ele, então, adquire os 5 poderes: fé, convicção inquebrantável, né, Shraddha, a reta energia, Virya, a reta memória, ou a contínua lembrança, que é só
sinônimo, o reto samadhi. Esse samadhi que não vacila, essa energia mental que não se desconcentra do Dharma, que não perde esse estado de união, de fusão com o Dharma. Budi está lá, sempre ativo. O reto discernimento, sabedoria. E, portanto, ela tem esse reto discernimento acerca dos fenômenos, acerca do vazio, acerca do karma. E ela torna-se um receptáculo de pureza, um cálice de pureza, e se eleva ao estado insuperável, que é o estado de um bodhisattva, de um Arya Bodhisattva, um bodhisattva que não mais tem risco de cair, um bodhisattva que se tornou o que em outras linguagens é chamado de Mahatma. Toda a massa de condicionamentos negativos, kleshas, é dissolvida sempre. Ela vai começar a se dissolver. E corpo e mente são preenchidos de clareza. Os kleshas eles são dissolvidos, são purificados, transmutados nessa água límpida, ou nesse fogo da sabedoria. E o corpo e mente, então, são preenchidos dessa clareza. E ele plenamente percebe as aparências não aniquiladas das coisas e discerne os sinais não projetados de pureza total. Aqui, aparência, deu uma bagunça, eu estava escrevendo outra palavra e a aparência veio escrito totalmente errado aqui. Mas então o Bodhisattva ele percebe as aparências não aniquiladas das coisas. Ele percebe ao mesmo tempo a realidade aparente das coisas, Samvriti Satya, que é a verdade relativa dos fenômenos, como o mundo aparentemente é percebido, a aparente separatividade, mas ao mesmo tempo também ele é capaz de discernir os sinais não projetados de pureza total. Ele consegue perceber que por trás dessa aparência e do que as mentes no samsara projetam, do que é projetado nessa tela samsárica, há sinais de pureza total. Há um elemento uno, puro, que está além de tudo aquilo, que é o Dharmadato. Dessa forma, o yogi sempre alcança o abraço da causa de plenitude e purificação da veste da verdade, o Dharmakaya. Então, o yogi no caminho, na senda Mahayana, e aqui, é claro, está incluindo o Vajrayana de forma implícita, o yoga budista, o yogi ele alcança o abraço da causa de plenitude, no sentido de que ele alcança essa união indissociável, esse abraço entre a compaixão e a sabedoria. Esse abraço entre os dois, entre esse êxtase da compaixão, que está ligada também ao vazio, e o êxtase da sabedoria, que é a compreensão desse vazio, que é a compreensão dessa interdependência de tudo, dessa indissociabilidade de tudo, dessa união de tudo, e do Dharmadato, que preenche tudo. E isso é a purificação da veste da verdade, isso é a purificação do Dharmakaya. O Dharmakaya ele já é puro, o Dharmakaya ele já está ali. O Dharmakaya é a sustentação do cosmos. Mas aqui é no sentido de que nós temos que purificar isso em nós. Nós temos que alcançar essa veste em nós. Então é purificação bem nesse sentido aqui. E o Vasubandhu, então, ele vai até explicar aqui nos comentários, Ele vai falar aqui, deixa eu só corrigir uma coisinha aqui. Pronto. Então, o Vasubandhu, ele vai dizer pureza, o que está sendo dito aqui por pureza, que a gente viu aqui anteriormente. Pureza é o estado de pura responsabilidade universal. A gente vê muito essa ideia, de purificar as coisas, de o que é puro e o que é impuro no budismo, e a gente tem que tomar certo cuidado quando vê essa palavra pureza no budismo, ou purificação. Porque pureza significa um estado mental virtuoso. Você purificar algo é você eliminar um estado mental não virtuoso, um estado mental associado aos kleshas, e então você ter uma mente clara, uma mente lúcida. Porque eu sei que pureza na teologia judaico-cristã ela pode ter outros significados.
Aí, né, pode ter, aí vem aquela coisa da culpa, etc. Mas aqui não é essa a questão. Pureza aqui é sabedoria e é compaixão. É clareza, discernimento e é compaixão. Isso é uma mente pura. É uma mente que não está mais contaminada pela mácula suprema. E qual é a mácula suprema? É o eu. Essa é a mácula suprema. É aquela mancha que a gente tem que limpar, né? Tem que limpar essa mancha chamada eu, que se acha inerentemente separado. Então, pureza é o estado de pura responsabilidade universal, é bodhicitta, basicamente. Insuperável é o veículo insuperável, é o Mahayana. Esse é o veículo insuperável, é o veículo que leva para a meta final, que é o Budado. Plenitude é o 10º estágio do Bodhisattva, é o 10º bhumi. Quando a gente vê aqui nesse trecho anterior, né? O yogi sempre alcança o abraço da causa de plenitude, que é, como eu falei, essa união indissociável entre método e sabedoria, que na linguagem do Vajrayana vai representar essas deidades em união, né? A pessoa se tornar essas deidades em união. E isso leva ao 10º bhumi, leva ao 10º estágio do Bodhisattva. O autor desse texto disse, em alguns outros textos, né, é dito em outros textos, que ele está no 10º bhumi. Eu não estou falando do Asanga, estou falando do seu instrutor. Né? Por isso que Maitreya é o futuro Buda, porque ele está no 10º bhumi. Não terminou ainda a graduação no 10º bhumi. O Buda já terminou, o Buda Shakyamuni. O Buda já está no 11º. Porque se fala em 10 bhumis, 10 iniciações ou estágios, mas na verdade tem algo que está depois. Tem algo que está além. Né? Esses 10 bhumis é para você chegar ao estado de Buda. Então, plenitude é isso, é estar nesse estado. Purificação é o estado de Buda, que aqui ele fala, né, nesse trecho anterior, purificação da veste do Dharmakaya, no sentido então que o Dharmakaya se desvela por completo, que já não há nenhum rastro de dualidade mais, não há nenhum rastro de separatividade mais. Muito embora alguém da estatura de Maitreya certamente não vai mais praticar nenhuma não virtude, nenhum bodhisattva da quinta iniciação para frente vai incorrer em não virtude, eles ainda têm aquele rastro, eles ainda não têm a gnosis última, a dhinana última da sabedoria. Eles ainda não se tornaram o Dharmakaya, ou não se uniram ao Dharmakaya, se uniram entre aspas, né? Porque não há o que se unir ao Dharmakaya. O Dharmakaya é o um absoluto, e é vazio de tudo que não é si próprio. É vazio de outro. O Dharmakaya é essa realidade absoluta, e fora dele nada existe em termos últimos. E o Buda, então, ele alcança essa compreensão última. E por isso que se diz aqui purificação, porque purificou aquele rastro, aquele Jineyavarana que ainda estava presente naquela mente. E após entender que o eu, mas isso aqui de novo, né? A gente está na senda da aplicação ou da preparação, e aí ele fez essa digressão. Ele fez essa digressão que já passou por todo o caminho. Agora vamos voltar aqui. Né? Aqui é só porque aquilo que a pessoa vai estudar no caminho. Né? Nesse caminho da preparação, da aplicação, a gente estuda e medita sobre essas coisas. Para tentar se convencer, para tentar convencer a nós mesmos do que é o eu, do que é a natureza dos fenômenos, do que é a realidade. E após então entender que o eu dos seres carece de existência inerente, e se trata tão somente do poder do sofrimento, após abandonar a noção inútil de um eu separado, o Bodhisattva desvela a grande visão do grande ser, do Mahasattva, dotado da grande meta. Então, quando ele entende, e aqui não quer dizer que ele já realizou o vazio, que ele já se esvaziou de fato, mas aqui quando ele agora tem um vislumbre, ele teve um insight desse vazio, ele teve uma visão dessa interdependência, e alguma chavezinha, né? Porque são várias chaves que tem que ser giradas aqui, mas uma chavezinha já girou agora. Uma chave foi girada. E agora, então, ele alcançou a senda da visão. Ele teve um vislumbre do vazio.
E aqui, então, o Bodhisattva, ele tem a visão do eu sem uma visão do eu inerente. Ele percebe que esse eu já não é tão concreto quanto estava aparecendo. Ele já consegue perceber. Então, ele tem essa visão do eu, né? Porque o eu, em termos de realidade relativa, ele existe, mas ele percebe que esse eu não é inerente, que esse eu surge na interdependência. Essa é a senda da visão, esse é o primeiro solo, é o primeiro bhumi. A teosofia vai falar nas iniciações, né? As tradições esotéricas, ocidentais, vão falar em iniciações. Cada sistema acaba sistematizando em diferentes números. Então, não necessariamente o que está aqui no sistema budista vai ser igual à numeração teosófica. Isso a gente tem que ter em mente. O sistema dos bhumis, ele não é exatamente o mesmo. Até porque eu acho que no sistema teosófico se fala em 7 iniciações. No sistema budista, como eu falei, são 10, até o estado de Buda. E tem algumas diferenças aí nessa numeração, né? O que para um é um 5, para outro é o 7. Não vou entrar muito em detalhes, mas é só para vocês terem isso em mente, para a gente não tentar fazer uma conversão como se fosse exatamente o mesmo, a mesma numeração, porque não é. Isso é até algo que a gente já estudou no Garbo, em Brasília, uma época, né? Eu estava comparando como que é essa questão da numeração. A pessoa mundana é incapaz de suportar o seu próprio sofrimento nesta vida. O que dizer então do sofrimento dos outros seres até o fim do mundo? Isso é algo impensável para uma pessoa comum, mas não para um bodhisattva. A pessoa mundana realmente, né, o nosso sofrimento para com uma pessoa comum, ele é insuportável. Né? Você pensar então que você ainda vai carregar o sofrimento dos outros seres juntos, que você vai se compadecer dos outros seres a ponto disso se tornar a sua meta de vida, e vai estar disposto a passar por mais sofrimentos para conseguir, né? Porque é uma senda que vai envolver sofrimento também, porque todo esse processo de renúncia, de transformação da mente, todo esse processo de purificação alquímica, ele é um processo sofrido. Como a gente viu em capítulos anteriores, é um remédio amargo. O remédio do Dharma, ele é amargo. Ele pode ficar doce depois, mas no início, ele é amargo. Tem até uma parte do diário do Geoffrey Hodgson, né, que fala que a pessoa que está no caminho espiritual, ela tem que se acostumar, que às vezes ela vai ser como uma flor que vai ser pisada pelos outros. E aquela flor que vai ser pisada e vai ser esmagada. Então ela tem que aceitar, né, se ela está se sentindo pisada e esmagada. Aceita isso, segue em frente, porque são os testes do caminho. E a gente vai ver na história de todos esses personagens, como eles passam por tudo isso, como eles sofrem, têm anseios, têm crises e daí por diante. Até realmente chegar ao estado mais elevado, até chegar ao estado de perfeição, ao estado de um bodhisattva elevado. Então, a pessoa mundana ela é incapaz de suportar tudo isso. A gente vai falar dessa senda para uma pessoa comum, ela vai achar que a gente é louco, de achar que é isso que a gente pode estar almejando, pode estar se sentindo tocado por isso. Tem outros caminhos aí que são mais fáceis do que isso, que oferecem coisas mais fáceis. Mas para um bodhisattva, isso é normal, isso é meio-dia. Para um bodhisattva não tem drama. Para um bodhisattva é isso, é o que é. E o bodhisattva, ele não está mais preocupado com o seu eu. Então, para um bodhisattva, é ok suportar o sofrimento dos outros seres até o fim do mundo. Até enquanto houver planeta Terra, enquanto houver seres sencientes que precisam de ajuda. O amor e a bondade para com todos os seres, a energia incansável dos filhos e filhas de Buda, essas são as grandes maravilhas do mundo. Entretanto, o Bodhisattva, ele não se impressiona, pois não vê diferença entre si e os outros seres. Para o Bodhisattva isso é normal. Como eu falei, isso é meio-dia, isso é ok. Né? É com o ar que ele respira. Então ele não fica se maravilhando, olha só como eu sou altruísta, que maravilha tudo isso. Não, para ele isso é um estado normal. Na verdade, esse deveria ser o estado normal da humanidade, se ela não estivesse afligida
pelos kleshas, né? Se não tivesse havido algum problema aí nesse processo de manifestação, que não é perfeito, que fez com que a gente caísse nesse estado em que está. Então, na senda da meditação, ele cultiva a prajna, a sabedoria. Ele alcança um estado de samadhi além dos conceitos. E aqui é a senda da meditação. Então, tem a senda da visão, que é a terceira senda, né, daqueles caminhos. A gente viu a acumulação, a preparação, a acumulação, ouvindo o Dharma, já praticando algum tipo de renúncia, tentando acumular método, tentando acumular sabedoria por meio do estudo, de alguma meditação mais inicial. Aí tem a senda da aplicação, que a pessoa começa a introjetar isso mais na sua vida, a introjetar isso mais na sua rotina, começa a meditar mais, também começa a buscar se aprofundar em shamatha e vipassana, tentar ter uma mente serena e ao mesmo tempo lúcida. E aí, né, se ela está sendo bem sucedida nessa prática meditativa, ela pode ter um vislumbre, ela pode ter um entendimento inicial da interdependência do vazio. O eu pode se enfraquecer um pouquinho, que seja, mas esse pouco de enfraquecimento desse senso de eu arraigado, ele já gira uma chavezinha naquela pessoa. E agora ela está na senda da visão. Agora ela tem uma perspectiva. E agora ela percebe o que é o caminho. E ela percebe quão maravilhoso pode ser esse caminho de um bodhisattva. E na senda da meditação, então, ela vai buscar se aprofundar ainda mais, gerar esse discernimento que é necessário para conseguir se libertar do samsara. Se esvaziar totalmente, né? Já não só ter a visão do vazio, mas de fato se tornar vazia. E a senda da meditação é isso. E a senda da meditação ela é focada principalmente em vipassana, na meditação analítica. Enquanto a da aplicação fala muito de shamatha, mas também já com vipassana integrada, aqui se foca muito nesse cultivo da sabedoria, de vipassana, do discernimento, da compreensão do vazio. Então, na senda da meditação, ele cultiva a prajna, a sabedoria. Ele alcança um estado de samadhi além dos fenômenos, dos conceitos, quero dizer. Ele vai buscar gerar, então, essa intuição que vai fazer com que ele saiba que tudo é vazio de existência inerente. Né? Vai se tornar algo além de conceitos, não vai mais precisar se preocupar tanto em conceitualizar aquilo, porque vai ser uma compreensão intuitiva que vai estar bem introjetada naquela pessoa. Então, as suas palavras, seus pensamentos, palavras e ações estarão em harmonia com esse senso de interdependência. Mas isso aqui leva a estados, né? Se a senda da visão, ela é o primeiro boom, o primeiro solo. Eu não estou usando a palavra iniciação aqui, mas vocês podem usar se quiserem, né? Porque a palavra bhumi, ela significa solo, é como se usa realmente em textos budistas. Mas é uma iniciação, é uma via iniciática. E não quer dizer que você vá direto do primeiro para o segundo. O caminho é longo, então você tem que ir progredindo. Você vai galgando e galgando. Então é o 1, mas para sair desse 1 tem que, né, passar pelo 1.1, 1.2, 1.3, daí por diante. E aqui no segundo boom, a pessoa entra nessa senda da meditação, em que ela vai se especializar ainda mais em Vipassana, e até chegar no sétimo boom, que o sétimo boom, então, é quando ela alcança esse estado de autonomia, é quando ela se liberta do samsara de fato, e se torna um bodhisattva que já não tem mais o risco de retornar. Então, é muito nesse sentido aqui. A Irinice falou que o meu som está cortando. Como que tá o som para o restante de vocês? Tá ok? Tá dando algum problema na transmissão? Tá ok? Ah, beleza. Então, então é um caminho que ainda vai envolver do Boom 2 ao Boom 7. Tem um texto Mahayana, o Mahavastu, que ele fala um pouco desses booms. Ele fala até dos vícios que as pessoas podem ter nesses booms iniciais, né, dos perigos que podem haver. É um texto muito interessante, que também a gente trabalhou no Garba em 2020, né, e pode ser um texto interessante para a gente dar uma olhada depois. Após ele eliminar todas as sombras, o Bodhisattva ilumina o mundo
como um grande sol. Então, após eliminar as máculas no seu contínuo mental, o Bodhisattva ele é capaz de iluminar o mundo, como esse grande sol, né? Se doando como o sol. Como também a voz do silêncio fala, que eu sempre gosto muito dessa parte, se não pode ser o sol, ser um humilde planeta. Mas tem que ter em meta que um dia você tem que se tornar o sol. Os Budas, eles sempre prezam por aqueles que têm uma dedicação sincera e altruísta, livre das preocupações mundanas e egoístas. Então sempre ter isso em mente, né, que esse caminho não é um caminho para que se busque benefícios pessoais, benefícios egóicos. Eu não peguei toda a passagem, mas na verdade a passagem por inteiro falava: os Budas sempre prezam pelos que têm dedicação sincera e altruísta, livre das preocupações mundanas e egoístas, mas eles não prezam aqueles que buscam Dharma por motivos distorcidos. Aqui no sentido de que aqueles que buscam Dharma por motivos distorcidos, egoístas, etc., ou porque querem ser uma autoridade, ou porque querem satisfazer o seu próprio ego de alguma forma, ou acham que vão obter algum tipo de poder, esses aí não vão entrar na senda de verdade. A porta está fechada para eles, a não ser que eles se purifiquem de tudo isso. Mas enquanto não se purificarem de tudo isso, a porta estará fechada. Aos seres de capacidade superior, isto é, aqueles inclinados ao Mahayana, que se dedicam à estabilidade de Shamatha e ao discernimento de Vipassana, isso das capacidades, né, que a gente já viu bastante também lá desde 2020. Os de capacidade inicial, que se voltam mais para o ouvir o Dharma, se preocupam com as suas vidas futuras. Os de capacidade intermediária, que se preocupam em se libertar do samsara. E de capacidade superior, que se preocupam em auxiliar os outros seres. Que isso se refere especificamente ao Mahayana, enquanto o segundo se refere ao Pratyeka Buda, ao Hinayana, e o primeiro se refere ao Shravaka, ao ouvinte, que também faz parte do Hinayana. Então, aos seres de capacidade superior, isto é, inclinados ao Mahayana, que se dedicam à estabilidade de Shamatha e ao discernimento de Vipassana, os vitoriosos ensinaram diversos ensinamentos sobre o que ajuda e o que atrapalha, de modo que essas pessoas sejam capazes de praticar adequadamente, em sua completude, a yoga vinculada ao Dharma do Buda. Então, aqui está reforçando o ponto de que nos Sutras Mahayana, nos ensinamentos, no cânone Mahayana, que pode incluir os sutras, mas também inclui os textos Abhidharma, né, os tratados Abhidharma, e outros textos que comentam sobre esses textos, os ensinamentos estão lá sobre o que deve ser praticado adequadamente, sobre o que ajuda no caminho, sobre o que atrapalha, isso é, o que deve ser estimulado, encorajado, adotado, o que deve ser abandonado, renunciado, de modo que a pessoa ela possa praticar a yoga budista de forma adequada, de modo que ela possa se tornar de fato um praticante da yoga, que ela possa se tornar de fato um yogachari no seu sentido mais profundo, alguém que está de fato buscando essa união com o Dharma, engajada com a senda e buscando se transformar nesse caminho. Assim, os yogis alcançam a outra margem. Assim, eles alcançam o pórtico do oceano de excelência. Após, né, aquela senda que a gente tinha visto, a senda da meditação, vem a senda da consumação, ou a chamada senda do não mais aprender, que é quando o yogi alcançou a outra margem. E aqui a outra margem está no sentido de alcançou o estado de Buda. E que também, como a gente vê, não é um único boom, mas é um processo que se dá a partir do oitavo boom, conforme o Bodhisattva vai avançando, até chegar no décimo boom. Que aí nesse boom vai acontecer realmente a graduação nesse caminho. Né? Ele vai se graduar ao final do décimo boom como um Buda. Porque aqui então a mente ela já está alcançando níveis de dhinana ou de gnoses mais profundos, níveis de compreensão da realidade, de compreensão do Dharmakaya mais profundos, né? De compreensão da unidade de tudo, do elemento uno indestrutível, mais profundos. E os rastros de dualidade vão se desfazendo, os Dineyavaranas vão se desfazendo.
E assim ela consegue se tornar esse oceano de excelência que é um Buda, se tornar alguém plenamente desperto ao final dessa senda. Só há 4 Budas até o momento nessa nossa era que a gente vive. Então vejam como demora para chegar nesse último estágio. Né? Dentro de um kalpa, da duração de um kalpa, são poucos os que chegam. Budas são coisa rara no planeta. E por isso que os textos insistem que a gente tem que valorizar esses ensinamentos, porque Budas são coisas raras. Bodhisattvas também são raros, mas menos que os Budas. Então aqui foi um capítulo que ele falou dessas 5 sendas, né? E falando então de como se dá esse processo de uma forma bem sintética, bem en passant. Depois a gente pode ver mais sobre isso. O Avatamsaka Sutra tem um trecho que é somente sobre esses 10 bhumis também, que eu estou até pensando em depois. É uma coisa que eu já apresentei no passado, e estou pensando em a gente revisitar. Né? Eu apresentei em outro grupo, junto ao Garba, e apresentar aqui no nosso estudo da quarta-feira também. Então, assim como a Terra, agora a gente está na ação dotada de métodos habilidosos. Né? Então, a gente viu um pouco sobre essas 5 sendas do Mahayana. Nessas 5 sendas estão inclusos os 10 bhumis, né? Os 10 solos, ou 10 iniciações, entre aspas. E a pessoa que se engaja no Mahayana, então, a pessoa que se presta ao compromisso de se tornar um bodhisattva real, ela adota como compromisso a compaixão, adota como compromisso o bodhicitta, o altruísmo, e também o desenvolvimento da sabedoria, né, que é essencial para que esse altruísmo seja pleno, para que bodhicitta realmente desperte, que é essa mente desperta, mente lúcida, mente altruísta, mente em que o eu já não tem mais, né, a ilusão de um eu separado não tem mais vez, né? Ela já não domina mais, não ofusca mais aquela mente, não embota mais aquela mente. Então, assim como a Terra é considerada o suporte universal das florestas, dos seres, das montanhas, dos rios, né? Se não estivermos aqui no planeta para segurar a gente não vive. A gente precisa da terra, precisa do chão para nos assentar, do solo para pisarmos. Os sábios, eles proclamam que os 3 tipos de ação, corpo, fala e mente, são o suporte universal das virtudes da generosidade e daí por diante. A Irinice comentou aqui, né? Veja como Shila é importante. Exatamente. Então vejam como que a harmonia ela é essencial. Porque se eu não tiver a harmonia das minhas ações de corpo, fala e mente com o Dharma, com a nossa natureza Buda, com os princípios e preceitos do caminho, com a senda, sem essa base, sem esse suporte, eu não vou conseguir desenvolver as outras paramitas. Essa é a base. Por isso que às vezes se enfatiza o chamado treinamento tríplice, né? Que é esse dá destaque às 3 paramitas. Primeiro, Shila, que é esse suporte, essa base. Depois, Dhyana, que é a atenção plena, né? Ou a plena atenção, que é essa mente que está estabilizada, que também é essencial para que Shila seja mantida, e é essencial para que Vipassana seja devidamente desenvolvida, para que a reta visão, a sabedoria, surja na mente, né? Seja cultivada adequadamente, que é Prajna, que é o terceiro aspecto do treinamento tríplice, e que serve de um resumo das 6 paramitas também. Então, essa é a base. O cuidado com as ações de corpo, de fala e de mente. Aqui neste mundo, as grandes provações de vários tipos ao longo de muitas eras não superam nem de perto as ações de corpo, fala e mente dos filhos e filhas do Buda. Então a gente pode perder tempo com muitas coisas, né? Ter que superar diversos obstáculos na vida, às vezes porque a nossa vida nos exige, né? Tem que fazer um bando de coisa, mas isso não é nada perto das ações dos filhos e filhas de Buda. Essas são as ações que realmente causam um impacto positivo no mundo, as ações que beneficiam a todos os seres. E esse esforço heróico que eles fazem para seguir esse caminho é um esforço que dá um bom fruto, ao contrário de, às vezes, outros esforços que a gente faz na vida e que podem dar algum bom fruto temporário, né, mas às vezes é algo muito temporário.
E às vezes é algo que custou também muita confusão, né? Que custou brigas, que custou... que você está lá num campo de mortos e feridos, depois de ter brigado por muita coisa na vida, mas quando chega a morte, você não vai levar aquilo consigo. Já o mérito de ter se dedicado ao Dharma, isso a gente leva com a gente. O esforço mínimo que a gente pratica, isso a gente leva para a gente nas nossas outras vidas. Assim como no caso de autopreservação, a pessoa ela deve proteger o seu corpo de veneno, armas, raios, inimigos. Raio aqui é o sentido do mesmo raio, né? Relâmpago, trovão, essas coisas. E, então a pessoa ela tem que se proteger dessas coisas. Né? Aqui está bem naquele contexto da Índia antiga. Então tomar cuidado, está andando na floresta, cuidado com a cobra venenosa, cuidado com as armas, né? A arma lá do vizinho. Isso vale para o nosso tempo atual também. Cuidado com os raios, né? Não vai ficar se expondo aí no meio de uma tempestade, não vai abraçar árvore no meio de uma chuva. E os inimigos, né? As pessoas que, por motivos kármicos, se voltam contra nós. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter um senso de autopreservação. Né? Não pode ser tolo, achando que dá para dialogar com todo mundo, achando que dá para resolver qualquer inimizade. Às vezes, o que a gente tem que fazer é simplesmente se afastar, se defender, se proteger, se esconder, que seja. Às vezes, pode ser resolvido no diálogo, mas enfim, isso vai variar de cada situação. Mas tem que se proteger, né? Se a pessoa está num ambiente de guerra, tem que se proteger daquele exército que está invadindo, etc. Os filhos e filhos dos vitoriosos, eles devem guardar as três portas da ação de ambos os veículos individuais. Então, da mesma forma que a gente, na nossa vida mundana normal, tem que se proteger de uma série de perigos, os filhos e filhas dos vitoriosos, eles têm que se proteger dessas três portas da ação. Tem que proteger, quero dizer, as três portas da ação dos veículos individuais. Tem que se proteger da tentação de abandonar os seres. Tem que se proteger da tentação que pode ocorrer no início do caminho de simplesmente abandonar o voto do Bodhisattva e seguir por uma via individual, seguir pelo caminho do realizador solitário, do Pratyeka Buda, seguir pelo Theravada, pelo Hinayana. Porque aqui é um texto Mahayana, que está conclamando as pessoas a seguirem Mahayana, a despertarem Bodhicitta. Não é que o Theravada e o Hinayana sejam condenáveis, não é isso. Eles estão melhores do que a gente, pessoas normais. Mas não é o caminho completo. E o caminho completo é esse, é o caminho que auxilia os outros seres. Então, se a pessoa tem uma inclinação ao Mahayana, ela tem que tomar cuidado para não se convencer do contrário e acabar se deixando seduzir ou se acomodar com o Hinayana, com o caminho dos Shravakas, só ficar ouvindo e se preocupando com as vidas futuras, mas não pensar numa libertação do samsara, não pensar no voto do Bodhisattva, não tentar gerar um compromisso interno em, em despertar o bodhicitta no futuro, e também não ter aquela postura, né, de que eu quero cair fora do samsara o quanto antes, e os outros que cuidem de si. É que eu tô, é meio que a postura do Theravada. Estou falando aqui em termos que podem ser meio ofensivos para um seguidor do Theravada. O Theravada vai ter virtudes, vai ter compaixão, mas não é essa mesma compaixão do Mahayana. Não tem essa questão do auto-sacrifício. Então, basicamente é um caminho para realmente se desligar do samsara e não ouvir o clamor dos outros seres, né? Não ouvir o choro dos outros seres. Essas três portas da ação, elas são justamente, né, as ações de corpo, de fala e de mente. Então, pensar que essas ações devem estar afinadas com o Mahayana, com a aspiração de auxiliar os outros seres. E agora o último slide. A discriminação entre agente, objeto e ação, como inerentemente existentes ou como não dependentes uns dos outros, nunca é apreendida pelo Bodhisattva. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que um Bodhisattva que percebeu o vazio de existência inerente, ou que entendeu aquela questão das três naturezas na linguagem Yogacara, né? Parikalpita, a natureza imaginada, Paratantra, a natureza relacional, e Parinishpana, a natureza última ou absoluta, ele percebe então que essa suposta separatividade essencial, né, em que há um agente
que exerce uma ação, essa coisa, separatividade sujeito-objeto, e há uma ação, como se as três coisas existissem num vácuo, e como se as três coisas, cada uma delas tivesse algum tipo de existência essencial, em que, eu fiz uma ação, mas essa ação, ela foi, eu joguei ela naquele objeto, e aí como aquele objeto reagiu é problema dele, né? Eu me desconecto da interdependência aqui nesse caso. Um bodhisattva não vai perceber essa separatividade essencial entre essas três coisas. Pelo contrário, ele vai perceber que a ação aqui a gente pode entender como karma, né? Que o nosso karma, que a gente sofre, e as ações que a gente exerce, elas estão intrinsecamente ligadas, intimamente ligadas com a interdependência, com o fato de que eu e outros somos interdependentes. E é por isso que o karma faz sentido, que é mediante essa interdependência que as coisas se manifestam da forma como elas aparentam ser, né? Dessa forma que elas se manifestam, de como esse sistema interdependente está mais desarmônico ou menos desarmônico. Isso vai depender muito das nossas ações, das ações dos outros seres e daí por diante. Então, se a gente está sendo um agente de harmonia ou de desarmonia nesse todo, né? Como que estamos contribuindo para tudo isso? Então, o Bodhisattva, ele não discrimina como sendo coisas desconectadas, em que ele acha que a ação dele não vai ter consequências que vão voltar para ele, né? Porque a pessoa normal é assim. Ela, além de ter essa visão sujeito-objeto bem separada, ou eu e outros bem separada, a gente ainda acha injusto quando a gente sofre os efeitos do karma. E pensa, eu não merecia isso. Isso é punição, porque no fundo a gente não acredita que as nossas ações vão gerar frutos. A gente não acredita no karma. Quando a nossa mente está no modo samsárico, a gente esquece o karma. E aí, quando ele vem, a gente fica chocado. Oh, estou sofrendo as consequências do que eu fiz. Então, é muito nesse sentido. O Bodhisattva ele não vai ter esse tipo de má percepção ou percepção errônea. Ele está sempre ciente do karma, porque ele está sempre ciente da interdependência entre sujeito e objeto, da não separatividade. E por isso, por meio de seus métodos habilidosos, o Paya, as ações do Bodhisattva se tornam completamente puras, inexauríveis e transcendentais, perfeitas. Porque entendendo essa interdependência, né, tendo uma compreensão de que o seu eu é vazio de existência inerente, o eu dos outros seres, o, o eu dos fenômenos, né, os fenômenos não têm cada um Atman individual, um ser individual, um eu individual, uma essência individual que seja, tudo é interdependente, os bodhisattvas vão usar de métodos habilidosos para expor o Dharma da melhor forma possível, sabendo quão prontos aqueles seres estão naquele momento para receber tal ensinamento. Toda a sua conduta vai ser uma conduta habilidosa, em que ela é completamente pura, no sentido de que ela é guiada pela sua mente mais pura. Ela é guiada pela motivação de bodhicitta. Ela é guiada por essa luz interior, que está, na verdade, no interior de tudo, que é Budi. E ela é inexaurível. Lembra que, como diz o Shantideva, bodhicitta é como uma árvore cujos frutos nunca se exaurem. Então, é algo que nunca se exaure, é uma virtude que não cessa. É um senso de compaixão que não é um sentimento, né? É um altruísmo que é um estado de consciência, e por isso ele não se exaure mais. E é transcendental, no sentido de é perfeito. Né? São as paramitas aqui, em prática, auxiliando os seres, né? Auxiliando esse todo. Né? Essa pessoa, esse bodhisattva que vive em harmonia com o todo, porque ele compreende shunya, ele compreende o vazio, ou interdependência. Ou, numa linguagem yogacara, ele compreende as três naturezas. Ele compreende que essa projeção ela vem mediante uma inter-relação. Né? Isso que é projetado ou imaginado pela nossa mente, essas coisinhas que parecem existir de forma individual, elas surgem mediante Paratantra, que é a natureza interrelacional das coisas. Essa natureza sujeito-objeto, em que o contato entre as coisas se dá e que é interdependência também. E, ao mesmo tempo, para além disso, há uma natureza, uma vida única, há um sopro único, há
Parinishpana, o Dharmakaya, o Dharmadhatu, a base de toda existência, o Alaya, né, a verdadeira morada de tudo, que está lá, né, que aquilo que já é puro desde o início, mas que nós ainda não conseguimos ver porque não limpamos a nossa visão, não limpamos a nossa percepção. E Alaya é Parinishpana, ou Dharmata, ou Dharmadhatu, o elemento uno primordial.